Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do nosso Deus, onde nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de fazer menção da palavra do Senhor e ouvir uma palavra que venha nos edificar e nos abençoar nesse dia. Você que está no YouTube, que está assistindo essa mensagem agora, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. E o texto que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no verso de número 1 precisamente, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu acabei de ler o livro de Gênesis, o capítulo 12, eu li apenas o verso de número 1, porque eu não quero me atentar a toda a promessa que Deus faz com Abraão aqui em Gênesis capítulo 12. Eu quero apenas me ater apenas à expressão que Deus usa em uma das primeiras vezes que Deus vai falar com Abraão para fazer cumprir o propósito dele sobre a vida de Abraão. Bom, você sabe muito bem que aqui começa o plano de eleição de Deus, né? Deus está elegendo Abraão e através dele fazer surgir uma grande nação. E essa nação futuramente seria chamada como a nação de Israel, que seria a nação que Deus havia escolhido, até mesmo para que através dela futuramente nascesse um Messias com a intenção de redimir e de trazer o perdão, né, para o homem, a reconciliação entre o homem e Deus. Então o capítulo 12 vai falar sobre essa eleição, né? Deus aqui trata do início. Deus vai fazer nascer essa grande nação através de Abraão. Então, como o que Deus tem para fazer é algo específico, é algo com um propósito, é uma promessa que vai começar a ser detalhada do capítulo 12 em diante de Gênesis, Deus vai dar algumas direções para Abraão. Porém, em vez de eu falar todas as características que Deus fala para Abraão, eu quero me ater apenas ao versículo de número 1 do capítulo 12, que é a primeira ordem que Deus está dando a Abraão. Quando o Senhor diz a Abraão, que no caso ainda não era nem Abraão, ainda era Abrão nesse período aqui: sai-te da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós estamos falando aqui de um homem que já está velho. Nós estamos falando aqui de um homem que tem por volta de 75 anos de idade. Pastor, onde eu vejo esse dado? No próprio texto da Bíblia, capítulo 12, verso 4. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando Abrão, se eu falar Abraão, vocês sabem que é o mesmo personagem, então não tem nenhum problema eu fazer essa alteração, né? Quando Abrão ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Bom, para nós não é uma idade comum para que certas coisas sejam prometidas. Geralmente uma pessoa que está com seus 70, 75, 80 anos de idade é uma pessoa que já viveu bastante, que já tem muita experiência de vida e que certamente, se ela guardou os princípios no início da sua caminhada, na sua adolescência, na sua juventude, ela vai, nesse período da velhice, desfrutar das promessas, gozar de tudo aquilo que ela plantou, de tudo aquilo que Deus prometeu, ela vai desfrutar. Então, para nós, essa idade não é uma idade natural de Deus prometer. Só que você está vendo muito bem, no capítulo 12, que quando Deus faz a promessa de Abraão, dele se tornar uma grande nação, de Deus exaltá-lo no meio do mundo, da terra ser bendita por causa dele, né? Das pessoas serem alcançadas através do que Deus vai fazer,
pela vida dele, pela geração dele, que a geração dele seria como a estrela do céu, né? Ele não conseguiria contar com uma areia do mar. A quantidade de estrela que tem no céu e de grão de areia que tem no mar, assim seria a descendência de Abraão. Seria grande, seria gigantesca. Quando ele recebe essa promessa, ele recebe aos seus 75 anos de idade. Já mostra para nós aqui um pouco do caráter de Deus. Por quê? Porque quem julga a idade somos nós, homens. Quem diz que não tem capacidade para realizar certas coisas por causa da idade somos nós, homens. Quem tenta desqualificar o outro pela sua aparência, pela sua idade ou pelo seu talento, somos nós, homens. Deus não. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe debaixo da percepção humana, da opinião do homem, do que as pessoas vão achar ou do que as pessoas vão dizer. Deus escolhe baseado no seu plano, no seu propósito, naquilo que Ele havia estabelecido para designar sua vontade. Quando Deus chama Abraão e diz que dele ia sair uma grande nação, ele tinha 75 anos de idade. Então você vai perceber a primeira verdade aqui do capítulo 12, do verso 1. É que não há idade para Deus. O pessoal está dizendo que não está no Face. Gente, eu estou online através da página pr.rodrigosantana no Facebook e também pelo meu Instagram. Você vai perceber aqui a primeira verdade, mostrando uma característica de Deus, que para Deus não há idade. O cara pode ter 70 anos, 75 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, 120 anos. Se Deus quiser chamar ele para que um propósito dele se cumpra, para que um ministério venha a nascer, Deus faz nascer. Deus faz acontecer. Você vai perceber isso em vários momentos na história de homens. Homens, por exemplo, como Moisés, que passou um ciclo da sua vida no Egito, outro ciclo no deserto. Sabe? Ciclos grandes, de passar 50, 60, 70 anos vivendo o mesmo processo, depois sair para viver um outro ciclo. Perceba que quando Abraão é chamado para a promessa, ele tem 75 anos de idade. Já se cumpriu grande parte da vida dele, de vida, né, de vigor de vida. É claro que nesse tempo aqui nós não estamos falando do mesmo tempo que nós vivemos hoje da saúde do homem. Mas a verdade é que o pecado já tinha entrado na terra. Então, como o pecado já tinha entrado na terra, desde Adão e Eva, o homem já estava declinado à morte, o homem já estava declinado à queda, porque junto com o pecado veio a morte, veio a destruição. O pecado trouxe morte para o homem, né? Então, é um homem velho com 75 anos de idade que está recebendo uma promessa gigantesca sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Deus revela para nós aqui que para ele não tem idade. Para ele não tem idade. Quem julga pela aparência são os homens e não Deus. Quem desqualifica os outros por causa da idade ou pela aparência são os homens, não Deus. Quem desqualifica alguém por causa do seu talento, da maneira de falar, do seu conhecimento, da sua cultura, da sua influência, são os homens e não Deus. Isso é tão profundo porque se dependesse do homem para escolher Moisés para ser o líder de Israel, para tirar Israel do Egito, ninguém escolheria Moisés. Você vê, o próprio Moisés não escolheria ele mesmo para ser o líder de Israel. Ele diz isso para Deus. Ele fala: Senhor, por que não coloca outro no meu lugar? Eis que não sei falar, sou pesado de língua. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: eu não tenho capacidade para desenvolver o que o Senhor está colocando em minha mão. Por quê?
Porque quando Deus escolhe o homem, Deus não escolhe mediante o seu talento, o seu potencial. Deus não escolhe mediante a sua idade. Deus não escolhe mediante a sua capacidade. Nada disso chama a atenção de Deus. Pelo contrário, eu costumo dizer que para Deus, Ele se preocupa mais com o fato de eu estar disponível do que com o fato de eu ter potencial. Porque tem muita gente que tem potencial para fazer certas coisas, mas nunca está disponível para Deus. E tem muita gente que está disponível, mas não tem potencial. Aí na maioria das vezes você vê essas pessoas que não têm potencial, mas pelo fato de estarem disponíveis para Deus, o Senhor vai entregando algumas coisas no meio do caminho. Ele vai capacitando a pessoa para o ministério que o Senhor quer que ela desenvolva. Por isso que entra o que a gente fala, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é uma verdade. Ele vai capacitando a pessoa de acordo com aquilo que Ele designou, de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. Abraão aqui, ele tem 75 anos de idade. Aparentemente ele não tem idade para começar a viver uma promessa, muito menos para receber uma promessa. Mas você percebe aqui que para Deus não há idade. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: eu sou velho demais para fazer isso para Deus. Já passou a minha geração para fazer isso para Deus. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: já passou meu tempo, já passou a minha hora. Deixa Deus levantar quem tem vigor. Deixa Deus levantar os adolescentes, os jovens. O meu tempo já passou. Amigão, para Deus não tem idade. E quem sabe essa é a hora que Deus resolveu escolher para levantar um ministério sobre a sua vida. Às vezes o que Deus tinha para fazer não era nos seus 10, nos seus 15, nos 20, nos 30, nos 40. De repente é agora nos seus 60, nos seus 70. Ou no período da vida que você está vivendo agora. Por isso Ele estabelece promessas sobre a sua vida. Porque para Deus não tem idade. Os homens podem dizer que aquilo que você é, a sua idade, a sua condição física, representa que você não tem capacidade, mas isso é mentira. Isso é mentira. Porque Deus ainda pode usar muitos anciãos para despertar uma geração jovem que não entende o que é ter compromisso com Deus. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Por isso que Deus disse isso ao profeta: vá na casa de Jessé, porém não olhe para a aparência, porque o homem olha para aquilo que está por fora, porém eu olho para onde? Para dentro do coração. Deus não vê a sua idade. Deus não vê a sua limitação. É você que coloca limites. É você que fica colocando limites para não fazer. É você que fica colocando problemas para não fazer. É você que diz: eu tô velho demais. É você que diz: eu não consigo. Até quando você vai ficar colocando impedimento para fazer o que Deus te chamou para fazer? Se Deus já disse que Ele te escolheu, se Deus já disse que Ele tem uma obra, se Deus já disse que Ele tem um propósito, se Deus já disse que Ele tem uma promessa, até quando você vai ficar relutando com Deus? E dizer que você não tem capacidade para desenvolver aquilo que Ele mandou você fazer? Você está dizendo que Deus é mentiroso então? Você está dizendo então que Deus errou quando Ele te escolheu? Você está dizendo que quando Deus te chamou, então Ele te chamou errado? Ah, rapaz, você precisa conhecer um pouco o livro de Jó e ler a maneira como Deus falou com Jó, quando Jó começou a querer ditar regras para Deus, querer questionar a Deus algumas coisas. Vai ler lá o livro de Jó, os últimos capítulos. Procura ver a forma como Deus falou com Jó. Quando Jó começou a questionar a Deus, Deus disse para Jó: aonde tu estava quando eu construí a terra? Aonde tu estava quando eu fiz o homem? Aonde tu estava quando eu fiz os animais do campo? Aonde tu estava quando eu fiz as bestas feras? Aonde tu estava quando eu dividi as águas da terra? Aonde você estava? Você está achando que você tem autonomia para dizer para Deus que você não vai fazer, que você não quer fazer? Ô, meu amigo,
Deus já conhecia a tua capacidade, Deus já conhecia a tua estrutura, Deus já sabia que você era velho, Deus já sabia que você falava errado, Deus já sabia que você não tinha condições físicas, Deus já conhecia teu temperamento, Deus já conhecia o teu tamanho, Deus já conhecia a tua personalidade, Deus sabia de todas as tuas limitações, mas Ele olhou para você e disse: tu vais ser pai de uma grande multidão. Eu vou mudar teu nome, não se chamará mais Abraão, mas sim, não se chamará mais Abrão, mas sim Abraão, e será pai de uma grande multidão. E de ti serão benditas todas as gerações, todas as famílias da terra. A tua descendência vai ser abençoada. Não existe idade para Deus. Não existe idade para que Deus cumpra a promessa ou para que Deus faça a promessa sobre a nossa vida. Quem está limitando o propósito é você. Quem está limitando a promessa é você. Quem está desqualificando o que Deus prometeu sobre a sua vida é você. Porque quando Deus te chamou, Ele não olhou para a sua idade, Ele não olhou para a sua aparência, Ele não olhou para a sua capacidade. Ele sabe que muita coisa Ele iria fazer crescer no meio do caminho. Então faça aquilo que Deus propôs ao seu coração. Faça aquilo que Deus te levantou para fazer. E para de ficar dizendo para Deus: eu estou velho demais, já passou meu tempo, já passou minha hora. Levanta outro no meu lugar. É a síndrome de Moisés. Arão estava lá do lado de Moisés. Se Deus quisesse levantar Arão, Deus falava com Arão, mas Deus não quis levantar Arão. Quem foi o líder foi Moisés. Arão poderia até ajudar Moisés em alguns ofícios, mas a responsabilidade do que Deus tinha dentro do projeto para libertar Israel do Egito era com Moisés. Então para de ficar mandando Deus levantar outro no teu lugar, falar com outro no teu lugar, dizer que está velho demais, que já passou teu tempo. Esse é o tempo que Deus está levantando você para pregar para essa geração. Principalmente começar a pregar para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Gente, Deus não precisa de muitos para fazer um milagre. Deus não precisa de muita gente para manifestar o poder dele. Deus não precisa de muita gente para fazer sinais acontecerem sobre a sua casa, para salvar a sua família. Por quê? Porque a Bíblia diz que através de um homem o pecado entrou na terra. 1 Coríntios capítulo de número 15. Através de um homem, através de Adão, todos caíram, todos pecaram, todos morreram. Mas através de um homem, Cristo, todos foram salvos. Através de um entrou a desgraça, através de um entrou a salvação. Por quê? Porque quando Deus quer fazer, Ele não precisa levantar um exército para fazer. Se você for uma pessoa que está com o teu coração aberto, disponível para viver aquilo que Deus quer que você viva, vai acontecer uma revolução no meio da tua casa, no meio da sua família. Aí você vai dizer: mas eu sou o único crente nessa casa, a maioria aqui é ímpio, é espírita, é de outra religião, eu estou sendo sufocado pelos problemas. Amado, Deus só precisa de um. Se você foi a pessoa que foi alcançado pela promessa de Deus, é através de você que a tua casa vai ser alcançada. A própria Bíblia diz, quando começam a questionar Deus: aí Senhor, se tiver um justo, o Senhor destruirá a terra? Não, se tiver um justo, eu ainda vou guardar a terra. Por quê? Porque através de uma pessoa que está buscando ao Senhor, que está sendo temente a Deus, vai acontecer livramento para a tua casa, salvação para a tua casa, libertação para a tua família. Então, primeiro, eu vejo Deus escolher um homem que está velho, mas Deus não olha para a idade dele. Porque está velho para mim, está velho para você, mas não está velho para o Senhor. Não está velho para Deus. Segundo, o texto diz assim: e o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra. Olha o que o texto diz. O Senhor disse a Abraão. Você precisa distinguir que tipo de voz você está ouvindo.
Olha o que o texto diz. E disse o Senhor a Abraão. Você precisa saber que tipo de voz você está escutando. Quem é que está gritando na tua alma? Quem é que está gritando no teu espírito? Qual é a voz que está falando aí dentro? Você precisa distinguir a voz. E disse o Senhor a Abraão, sai da terra da tua parentela. Quem é que está falando? É o Senhor? É Deus que está falando? Então pega as tuas coisas e mete o pé. Agora, que tipo de voz está gritando aí dentro? Ah, é a voz do meu coração, são os meus desejos, é a minha vontade, é o que eu penso. Então, muito cuidado. Porque você está ouvindo a voz das suas emoções. E há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o final dele é de morte. Que tipo de voz você tem ouvido? É a voz do diabo? É aquilo que o diabo mandou você fazer? É aquilo que o diabo mandou você realizar? As decisões que vão te levar para longe de Deus? Qual a voz que você está escutando? O texto diz que o Senhor disse a Abraão. Então a voz que grita no coração de Abraão é a voz de Deus. Então, meu amigo, se Deus falou para ir, vai. Deus mandou, pega as tuas coisas, vai embora, mete o pé, meu filho. Não fica nem mais um segundo. Agora, é Deus que está falando. É o próprio Espírito de Deus que está falando contigo. Então, se você tem convicção que Deus mandou ir, vai. Não fica na terra que Deus mandou você sair. Por quê? Porque se você ficar na terra que Deus mandou você sair, você vai sofrer as consequências da sua atitude em querer teimar com Deus, de querer desobedecer a Deus. E você quer realmente sentir o peso da mão de Deus? Porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Você quer ver o barco quase quebrar igual aconteceu com Jonas? Quer ver? Quer ser jogado no mar igual aconteceu com Jonas? Quer sentir o peso da mão de Deus? Hã? Quer virar estátua de sal igual a mulher de Ló? Porque saiu da terra e olhou para trás, e os anjos haviam dito, quando saíssem de Sodoma e Gomorra, manda ninguém olhar para trás. Você quer desobedecer mesmo? Se Deus mandou sair, sai. Agora o problema é que tem gente ficando em lugares que Deus já mandou você sair há muito tempo. Vai esperar Sodoma e Gomorra pegar fogo? Vai esperar a cidade quebrar? Vai esperar morrer dentro dessa cidade? Aí depois vai dizer, Deus não falou comigo, Deus não disse nada. Será que realmente Deus não disse nada? Deus não te deu sinais para mostrar que era o tempo de você, sair dali? A questão é você distinguir que tipo de voz você está ouvindo. Quem é que está gritando na tua alma? É a voz da tua emoção ou é a voz do Espírito dentro de você? Agora, se foi o Espírito e ele mandou você sair, sai depressa, amigo. Não fica não. Não fica preocupado com os amiguinhos, com o parente, com o pai, com a mãe, com o tio. Fica não. Por quê? Porque a voz de Deus é melhor para a sua vida. E se Ele quer que você saia, é porque Ele tem algo melhor preparado lá na frente. E se você ficar, a desgraça vai entrar na tua casa. Porque se Deus mandou sair, é porque tem livramento para sua casa. Tem livramento para sua vida. Tem algo melhor de Deus sendo preparado para você. Mas nós estamos vivendo um tempo de pessoas que não têm ouvido a voz de Deus e têm ficado em lugares que Deus mandou sair. Aí você fica em relacionamentos que Deus mandou você sair. Você fica em casas que Deus mandou você sair. Você fica em namoros que Deus mandou você sair. Você fica com amiguinhos que Deus mandou você sair. E cada vez mais a tua vida vai se desgraçando. Aí as amizades vão corrompendo seus bons costumes. Aí os ambientes vão te contaminando. Porque bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Aí você vai sendo influenciado pelo ambiente da desobediência. Deus já mandou você sair de lá há muito tempo. Você está vendo prostituição naquela casa, você está vendo desgraça naquela casa, você está vendo rebelião naquela casa, você está fazendo o que lá?
Arruma tuas coisas e mete o pé. Você está num relacionamento abusivo, num namoro abusivo, que está te levando ao pecado, está te levando à queda. Você já está sujo, está manchado. Deus já falou, larga, vai embora. Mas você está com um sentimento ainda se prendendo a coisas que vão te matar, vão te destruir. Vai embora. Não fica preocupado com o que o teu coração vai sentir. Chora agora, mas não passa a vida inteira chorando por uma vida desgraçada. Vai embora, mete o pé. Deus já deu ordem, então sai. Por que você continua alimentando um sentimento que só te leva para longe de Deus? Desde o momento que você começou a namorar essa pessoa, esse cara te levou para longe de Deus, esse cara só te levou ao pecado, essa menina só veio para te tirar da presença de Deus, cara. Você não percebeu ainda que Deus já mandou você sair? Que esse relacionamento está te afundando na presença de Deus? É só você parar para lembrar como você estava. Você estava na igreja, estava orando, estava lendo a Bíblia, estava se consagrando, fazendo parte de ministério, trabalhando na obra. Começou a namorar, saiu da igreja, desanimou, perdeu a essência, está desviado. E não confessa que está desviado, mas está desviado. Está com mais música secular no teu celular do que músicas que exaltam o nome do Senhor. Está vivendo uma vida promíscua, uma vida de mentira. Então perceba, tudo isso porque você decidiu desobedecer. Se Deus mandou você sair, sai, meu amigo, vai embora, mete o pé. Fica não. Por quê? Porque você vai viver as consequências de uma vida em desobediência. Deus falou com Abraão e disse, sai da terra da tua parentela. Ele saiu, ele foi. Ele decidiu ouvir a voz de Deus. Ele vai sair para viver a promessa, porque ele acreditou naquilo que Deus prometeu. Olha que interessante. Se ele saiu pela fé. O próprio livro de Hebreus, no capítulo de número 11, onde vai falar sobre a galeria dos heróis da fé, destaca Abraão como um dos pais da fé, ou o pai da fé, e diz que a decisão dele de sair foi mediante a fé. Ele sai por causa da fé. Ele vai caminhar por causa da fé. A fé vai fazer ele sair de onde ele está, porque ele vai acreditar na promessa de Deus. Ele vai crendo que Deus falou, ele vai crendo que Deus prometeu. Então a questão é, você vai decidir acreditar no que Deus te prometeu? Ou vai continuar dando ouvido às mentiras do diabo? Porque ele só vai sair da terra da parentela dele, porque ele vai acreditar naquilo que Deus prometeu. Ele vai ter fé para isso. Ele vai confiar na voz de Deus. A pergunta que não quer calar, até quando você vai ficar ouvindo as mentiras do diabo? Em vez de acreditar naquilo que Deus já te prometeu. Deus já te prometeu. Acredite naquilo que Deus falou. Confie naquilo que Deus já disse. Viva pela fé e não pela vista. E pare de acreditar naquilo que o diabo está dizendo ao seu respeito, naquilo que o diabo está falando para você. Você está alimentando um sentimento que só vai te levar à desgraça. Ouça a voz de Deus. E acredite no que Deus te prometeu. Independente da promessa não ser de acordo com aquilo que você vive hoje. Porque não há um momento na Bíblia que a promessa de Deus estava no mesmo nível dos homens. Não existe isso. Quando Deus te faz a promessa, o nível da promessa é muito maior do que o nível que você está vivendo. Só que o processo de caminhar pela fé vai fazer você chegar no nível da promessa. É por isso que quando Deus te promete e você fala, eu não tenho condições disso, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou ter uma casa? Como é que eu vou ter um carro? Como é que Deus está me prometendo palácio? Deus está me prometendo coisas muito grandes, pai de uma grande multidão, pai de uma grande geração. Como é que eu vou ter tudo isso? Por quê? Porque o nível da promessa é sempre maior o nível que você vive. Só que o processo de viver uma vida pela fé vai fazer você alcançar o nível da promessa, vai fazer você viver o propósito de Deus. Agora você só vai viver a promessa dele se você decidir caminhar pela fé. Ouça a voz de Deus e decida caminhar pela fé.
Alimente a sua fé e decida ouvir a voz de Deus nesse momento. Aí o texto diz que Deus falou: sai da terra da tua parentela. Eu estou só em um versículo, hein? Eu estou pregando capítulo 12, versículo 1. E eu só vou falar desse versículo hoje. Capítulo 12, verso 1. Deus disse a Abraão: sai da terra da tua parentela. Olha o tipo de palavra que Deus está falando com Abraão, que aqui no momento ainda era Abraão. Sai do meio da tua família, sai do meio da tua parentela. Veja, Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito, Deus tem algo grande para fazer, para cumprir sobre a vida de Abraão. Só que Deus percebe que o lugar que Abraão está convivendo com as pessoas que ele está convivendo vai impedir o propósito dele se cumprir. Então a primeira palavra de Deus é: sai da terra da tua parentela. Você está pegando isso aqui ou não? Deus manda Abraão sair porque para a promessa se cumprir, ele tem que se desvincular de alguns relacionamentos. E eu queria que você pegasse muito isso aqui, muito. Por quê? Porque existem alguns momentos na nossa vida que Deus vai dizer para nós da mesma forma como disse para Abraão: sai da terra da tua parentela, abandone certas amizades, deixe certos relacionamentos. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão incluídas no projeto que Deus preparou. Tem gente que não está preparada para ver o que Deus vai fazer. E tem gente que não está incluída ao plano que Deus já construiu. Então sai da tua parentela. Por quê? Porque tem muita gente no lugar que você está que vai atrapalhar você de viver o propósito. Por isso que a primeira palavra de Deus para Abraão é específica: sai da terra da tua parentela. Deus não dá voltinha com Abraão. Deus não fica falando. Antes de Deus falar o que ia prometer, ó, vou te dar casa, vou te dar isso, você vai ser pai de uma grande nação, todas as famílias serão benditas através de ti. Antes de Deus falar um monte de coisa com Abraão, Deus vai dizer isso para ele: sai da terra da tua parentela. Por quê? Porque às vezes até para ouvir a minha voz, você vai precisar sair no meio daqueles que dizem estar do seu lado. Sai da terra da tua parentela. Por quê? Porque o que eu tenho para você é específico. Eles não estão incluídos no projeto. Em alguns momentos na sua vida, Deus vai te separar de certas amizades. Deus vai tirar você até mesmo de certos parentes, alguns primos, alguns colegas, algumas pessoas que vão se distanciar de você durante um tempo. E não é que Deus vai distanciar essas pessoas porque elas te odeiam, porque elas querem ter o mal, porque elas são desgraçadas. Não é nada disso, nada disso. Eu não estou pregando mal de ninguém. É porque são pessoas que não estão preparadas para viver o propósito e não estão incluídas no projeto. É por isso que em alguns momentos da nossa vida o Senhor nos separa, nos afasta. Por isso que você vai perceber que até o ano passado você era muito amiga de fulano. Fulano tomava café da manhã com você todo dia. Esse ano já não toma mais. Por isso que até o ano passado você vai perceber que fulano fazia parte do teu cotidiano. Esse ano já não faz mais parte. Por quê? Porque é outro nível que você está chegando. É um outro nível que você vai viver. Então, para aquilo que Deus tem para fazer, essas pessoas não estão preparadas e não estão incluídas no propósito. Então se separa, amigo. Se afasta. A ordem é de Deus, porque tem pessoas que vão atrapalhar o propósito. Então sai delas. Tem gente que não vai acreditar naquilo que Deus vai mostrar para você. Até porque Deus não vai mostrar para elas. Deus vai mostrar para você. Então não adianta você ficar contando sonho para pessoas que pararam de sonhar. É igual o José dando murro em faca. É igual o José enxugando gelo diante dos irmãos. Eis que sonhei que o sol e a lua se curvavam diante de mim e o molho dos meus irmãos se curvavam diante do meu molho. Para que vai contar sonho? Você acha que os irmãos vão acreditar? Por quê? Porque só acredita em sonho quem ainda está sonhando. Quem parou de sonhar não vai sonhar. Por que os irmãos de José não acreditaram nele? Porque Deus mostrou a promessa para José e não para os irmãos. A revelação era para José. Então não adianta ficar contando para os outros. Por quê? Porque eles não vão acreditar.
Pelo contrário, você vai sofrer mais retaliação. Porque são pessoas que não vão acreditar, não estão na mesma visão que você, não estão no mesmo propósito que você, vão duvidar do que Deus vai fazer, vão te desestimular, você vai se sentir desgastado, cansado, fraco. Por quê? Porque são pessoas que não vão estar no mesmo nível que você. Então se afasta. Para viver o propósito, para viver a promessa. Deus diz a Abraão: sai da terra da tua parentela. Não fique lá. Não fique. Sai desse lugar. Não fique no lugar que Deus mandou você sair. Não teima com Deus. Não permaneça no local que a ordem de Deus foi. Saia. Não fique. Que a última vez que a cidade que Deus mandou destruir e o povo ficou, morreu queimado. Sodoma e Gomorra, desceu fogo, destruiu, acabou com a cidade. Não fique lá. Obedeça a voz de Deus. A voz de Deus é maior para você. Você não vai perder nada, você vai ser livrado. Você não vai ser quebrado com nada, você vai ser livrado. Você precisa entender que as perdas que Deus permite você passar fazem parte do processo de livramento sobre a sua vida. Não é que você perde, é Deus que te livra. Ah, mas algumas coisas se quebraram. Ainda bem que foram as coisas que se quebraram e não você que se quebrou. Porque às vezes Deus resolve quebrar o barco para não quebrar você. Deus fez isso com Josafá. Deus disse através do profeta: eu quebrei o barco. Por quê? Porque Josafá estava fazendo aliança com gente errada. Então Deus quebrou o barco para o barco não quebrar Josafá. Então às vezes Deus permite que certas coisas se quebrem para que as coisas não quebrem você. É livramento, amigo. Livramento de coisas que você não tem ideia do que Deus está providenciando na tua vida. Que Deus permite acontecer para te livrar. Porque Ele te ama. Então tem coisas que Ele tira da tua vida, relacionamentos que você perde, lugares que você deixa de frequentar, porque Ele quer te livrar de algo ruim que poderia acontecer. E se Deus mandou sair, não fica. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Eu estou no capítulo 12, somente no versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. E aqui eu termino. Que outro dia eu continuo pregando só sobre as promessas de Abraão. Aqui eu termino dizendo o seguinte. A parte C do verso 1, ele diz: vá para o lugar que eu te mostrarei. Olha que interessante e profunda ao mesmo tempo essa reflexão. Vá para o lugar que eu te mostrarei. Deus manda Abraão sair, mas ele não tem ideia do lugar que ele vai. Abraão não sabe para onde ele vai. Abraão não tem ideia do lugar que ele vai. Ele não sabe nem... Ele ouviu a promessa, ouviu o que Deus disse. Que ia ser pai de uma grande nação, que muita coisa aconteceria, mas ele não tem ideia para onde ele vai. E Deus deixa claro de não revelar para Abraão tudo o que ele precisa ouvir. Deus vai revelando no processo. A partir do momento que ele toma a decisão de sair, durante o processo de fé dele, Deus vai fazendo mais promessa. Ó, vai ser assim, ó, você vai ter isso, no tempo certo você vai ter um filho, e tal, e papapá. E Deus vai fazendo a promessa, de acordo com a caminhada de Abraão. Deus não revela tudo de uma vez. Isso aqui é muito tremendo, muito tremendo. Primeiro você entender que quando Deus fala alguma coisa para você, Deus nunca vai falar e vai soltar tudo de uma vez para você. Deus não é doido, cara. Deus não é doido. Deus sabe como agir. Deus sabe como trabalhar com você. Toda vez que Deus te faz uma promessa, Deus faz dessa forma aqui. Da mesma maneira que ele fez com Abraão, ele fez com vários outros homens de Deus. Tu será pai de uma grande multidão, e papapá, e você todas as famílias serão benditas através de ti. Olhe para o céu, consegue contar as estrelas. Olhe para o mar, consegue ver a areia do mar, assim como você não conta as estrelas do céu, o grão de areia, assim será a tua descendência. Uau, que promessa absurda, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Eu quero viver isso.
Só que Deus não fala o processo que Abraão vai passar até a promessa se cumprir. Deus não fala dos contratempos. Deus não fala das dores. Deus não fala das dificuldades que ele vai viver. Deus não fala da dor que ele vai ter no meio do caminho, de tudo que ele vai passar, até com a esposa dele, para ver a promessa se cumprir, até com a sua própria família. Lembra do texto? Onde ele vai ocultar, dizendo que ela não era a sua esposa, e quase que o líder daquela época se relaciona com a própria mulher de Abraão. Deus teve que intervir na história, se manifestar. Lembra? Todos os processos que ele vem passando, e Deus vem permitindo acontecer. As divergências que ele vai passar com gente da parentela dele. As divergências que ele vai passar com gente da família dele. Com Ló. Com gente que caminhou com ele, que saiu com ele de outras terras. Deus não fala do processo. Deus faz a promessa. Tu vai ser grande, vai ser pai de uma grande multidão. Isso aqui é tremendo, cara, é tremendo. Que isso revela a maneira como Deus age. Deus nunca vai falar para você o meio do processo. Porque se Deus falar o meio do processo, você não caminha, cara. Você não sai da terra da tua parentela. Você não vai buscar, você não vai viver o propósito. O que estimula a tomar a decisão de viver a promessa são as coisas boas que você ouve do que Deus quer fazer na sua vida. E eu te garanto que tem gente que está me ouvindo agora. Tem gente que está me escutando agora, nesse exato momento. Se há 10 anos atrás Deus falasse, ó, eu vou fazer isso, mas você vai ficar durante 15 anos sozinha, você vai ficar 15 anos sofrendo, você vai ficar 10 anos esperando em mim, vai passar um processo de enfermidade que vai ficar 10 anos em tratamento, você vai perder filho, vai perder marido, vai perder esposa, vai perder pai, mãe. Se Deus falasse tudo isso, tu ia falar, ih, Senhor, sei não, hein? É muita coisa, não sei se eu suporto não, hein? Acho que eu não aguento não, hein? Aí Deus só revela o final para você, mas não mostra o meio. Porque se ele mostrar o meio, você não caminha. Isso aqui é tremendo, porque isso revela a percepção de Deus. Deus, ele fala para nós como vai ser o final. É por isso que eu costumo dizer que quando Deus escreve a história de um homem, Deus nunca escreve do início para o fim. Deus começa do fim para depois para o início. Isso aqui é muito forte para tua cabeça. Toda a história que Deus escreve, Deus nunca começa do início. Quem começa a história do início é o homem. É um homem que começa escrevendo uma história da introdução e vai até o final e coloca fim. Deus não. Toda a história que ele escreve, ele começa do fim para terminar no início. Por isso que quando ele faz a promessa para você, ele já fala do final. Você vai ser isso, vai ter isso, vai conquistar isso e pá. Porque ele está falando de coisas que você vai conquistar lá na frente, que vai ser o final do processo. Entende? Ele fala do final. Por quê? Porque o que vai incentivar você é o final, não é o meio. Então para que Deus já fala do meio? Por que Deus já fala no meio? Porque no meio, querido, ele vai te moldando para você chegar até o nível da promessa, até o nível do propósito. Então ele não fala do meio, ele só fala do final. Porque o próprio proverbista disse, Salomão vai dizer que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Então Deus fala de como vai terminar, mas ele não fala de como vai ser o processo. Primeiro porque o processo pode desanimar você no meio do caminho. E é durante esse processo que Deus vai lapidando, trabalhando, vai te ensinando, vai te moldando, vai te preparando para viver a promessa. Para encaixar você no propósito. Uma vez alguém me disse assim, pastor, por que Deus fica em silêncio? Por que Deus não se manifesta e fala logo? Não se revela? E a maioria das vezes que você vive o silêncio de Deus é quando você chega no meio do processo. O silêncio de Deus, ele não vem no início. Preste atenção nisso. Deus não fica em silêncio no início.
Por isso que em Gênesis capítulo 12 aqui, você não vai ver Abraão viver o silêncio de Deus. Isso aqui não é o silêncio de Deus. Isso aqui é o início de uma grande promessa. Então quem está iniciando o caminhar para a promessa, ele vai ouvir muito a voz de Deus. Lembra quando você começou a marchar? Lembra quando você começou a buscar? Quando você começou na marcha para viver a promessa, Deus falava de tudo quanto era lugar. Usava passarinho, usava, meu Deus, usava casa, usava frase, usava filme que você via, usava profeta na rua, tu ia na padaria comprar pão, vinha vaso, colocava a mão no teu ombro, eis que te digo, tô contigo. Meu Deus, até teu cachorro Deus usou para falar contigo uma vez. Tu orando a Deus, Senhor, o cachorro latiu, falou, opa, isso foi um sinal. É óbvio que eu estou usando uma força de expressão com você. Mas eu estou dizendo o seguinte, que quando você está no início, que Deus está fazendo a promessa, Deus usa de vários caminhos, de várias formas para falar com você. Ele usa de várias maneiras para falar com a gente. Porque não é o tempo do silêncio de Deus. O início é o tempo de você ouvir a promessa. Agora, quando você está no meio, com o pastor, como é que eu vou saber qual é o tempo que eu estou vivendo? Mediante o que eu estou falando. Se você estiver vivendo o silêncio de Deus agora, é porque você está no meio do processo. Você já passou do início, você ainda não está no final, você está no meio. Está no meio. E no meio, meu amigo, é o momento de ouvir o silêncio. Ó, no meio Deus fica assim, ó. Deus não fala nada. Deus não diz nada. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus não te escuta. Isso não significa que Deus não está perto. Isso não significa que Deus se distanciou de você. Não, nada disso. Você está no meio. Ele está em silêncio. E Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha no silêncio. Aí eu respondo você o que esse rapaz me perguntou. Ele falou, por que Deus fica em silêncio? E Deus não responde pra gente quando a gente está no maior momento de dor. Aí eu disse para ele o seguinte, porque se Deus não ficar em silêncio, a gente não aprende a usar a fé. Eu vou repetir isso. Se Deus não ficar em silêncio, você não aprende a usar a fé. Por que você quer ouvir a voz de Deus agora? E Deus concluir tudo que você vai passar? Por quê? Porque a partir do momento que Deus fala, a tua razão é colocada em prática de coisas que vão acontecer. Ah, Deus falou, então eu estou tranquilo. Ele já falou, vai acontecer. É óbvio que essa palavra mexe um pouco com a sua lógica, com a sua razão, porque você passa a ter um entendimento das coisas que vão acontecer. Então isso te dá chão. Agora, quando Deus não fala, o chão é tirado e você passa a viver pela fé. E é nesse momento que Deus está movimentando a tua vida de fé. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele quer fazer crescer a sua fé. Está na hora de você sair de uma vida de teoria e começar a viver uma vida de prática. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, cara. É através da fé que você vai viver uma experiência com Deus. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Você está pegando isso aqui ou não? Então, quando Deus fica em silêncio, a nossa fé é começada a colocar em prática. Não, eu preciso crer. Deus prometeu lá atrás. Deus disse que ia fazer. Eu vou acreditar. Eu não vou desistir. Eu vou perseverar. Não, Deus falou. Eu creio nessa palavra. Eu vou continuar. Olha isso. E essas palavras que eu libero, elas são motivadas pela minha fé. É o momento que eu começo a exercer a minha fé. E quando eu começo a exercer mais a minha fé, é onde eu começo a viver as maiores experiências com Deus, cara. As maiores experiências com Deus vêm nesses desertos onde Ele fica em silêncio. Ele começa a falar conosco. Deixa eu abrir aqui um leque, contar algo particular meu. Eu nem gosto muito de contar testemunho, mas às vezes Deus me toca para certas coisas. Uma vez eu estava orando para Deus. Eu estava orando com Deus. Eu estava no quarto de oração. E eu disse assim, Senhor, por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Dói tanto.
Eu sei que o Senhor trabalha através da dor. Eu estava orando, dizendo assim para Deus: eu sei que o Senhor trabalha através de processos. E eu sei que o Senhor permite a dor para que eu cresça. Mas por que eu não cresço sem o processo? Por que o Senhor não me faz crescer sem eu passar pelo sofrimento? Orei para Deus, é um período que eu orei assim, que eu falei: Deus, me ensina sem eu precisar sofrer. Porque eu queria tanto aprender sem sofrer, sem passar pelo processo, porque dói tanto, machuca tanto. Por que o Senhor não me ensina sem eu passar pela dor? Porque é só pela dor, porque é só pelo processo, porque é só através de sofrimento, de crises que o Senhor nos ensina. Eu orei tanto a Deus para que Deus se revelasse a mim, entendesse, mostrasse para mim o propósito dele. Por quê? Porque se eu entendesse o propósito, o sofrimento diminuiria. Orei ao Senhor para que Ele viesse com resposta. E eu falei: Deus, o Senhor não pode me ensinar sem eu sofrer? Aí Deus me deu uma resposta com outra pergunta. E guarda isso, que eu estou soltando uma pérola para você. Toda vez que você questiona Deus diante de alguma coisa, e Deus decide te responder, Deus nunca vai responder mediante as suas expectativas. Segundo, Deus nunca vai responder da maneira que você quer a resposta. Terceiro, as respostas de Deus, na maioria das vezes, são baseadas em outros questionamentos. Porque qual é o propósito da gente passar pelo silêncio de Deus? É de Deus gerar uma reflexão em nós e motivar a nossa fé. Então, quando eu questionei a Deus, eu falei: por que, Senhor, que eu tenho que sofrer para aprender? Deus me respondeu com outra pergunta. Deus disse para mim: quando a porta estava aberta, quando estava tudo florescendo na tua vida, você cresceu? Eu falei: não. Quando você estava com uma vida muito bem estruturada, dando tudo certo financeiramente, você cresceu? Eu falei: não. Quando tua família estava tudo muito bem, teu casamento estava bem, teu filho estava bem, o filho estava com saúde, a família estava maravilhosa, você orou como deveria orar? Eu falei: não. Quando as portas estavam abertas, quando estavam se colocando em grandes lugares e isso e tal, fulano, gente famosa te ligando e tal, eu te colocando em grandes patamares, você cresceu? Eu falei: não. Aí ele falou para mim: pois é porque ninguém cresce sem incômodo. Pegou isso aqui ou não? Ninguém cresce sem incômodo. Deus falou para mim: ninguém cresce dentro da zona de conforto. Toda vez que Deus quer que você cresça, Ele vai permitir os processos e vai ficar em silêncio, não vai falar nada. Por quê? Porque essa é a oportunidade que você vai evoluir, que você vai dar murro na parede, que você vai dar cabeçada na parede, que você vai se debater, vai fechar a porta do teu quarto, vai gritar, vai dizer: Deus, o Senhor está aqui, está me ouvindo? O que está acontecendo? É nesse momento que você começa a aumentar o teu nível de fé para viver de acordo com o propósito. Às vezes tem gente que fala assim: pô, eu vejo esse cara pregar muito sobre promessa, eu vejo ele falar muito sobre, nossa, ele entende coisas fenomenais. Cara, entendo nada, cara. Você tá vendo algumas coisas que Deus está falando, mas você não sabe os níveis de guerras que eu já enfrentei para entender certos propósitos. Muita coisa para Deus falar através de nós, Deus vai trabalhar primeiro em nós. E algumas coisas Deus está tratando ainda de nós, nos ensinando durante o momento do processo. Então, toda vez que você pergunta alguma coisa para Deus, Deus te responde com uma outra pergunta. E eu vou te dar a base bíblica, porque eu não gosto de ficar só com experiência, que experiência sem Bíblia não resolve nada. Tudo tem que estar com base bíblica. Eu te desafio você procurar nos evangelhos de Jesus. Toda vez que um fariseu questionava Jesus alguma coisa, Jesus respondia o fariseu com uma outra pergunta. Eu te desafio, pode ir nos evangelhos. Toda vez que Jesus era questionado, Jesus respondia com outra pergunta.
Porque essa era a maneira como Jesus ele resolvia revelar o seu propósito. Até para quem precisava de um milagre de cura e perguntava algo para Deus se ele poderia fazer, Jesus respondia com perguntas. Por quê? Porque a pergunta, ela é didática. O questionamento, ele gera reflexão, ele gera o diálogo, ele faz você pensar. Questionar faz você pensar. Imagina Jesus chegar diante de um homem que está enfermo durante muitos anos e Jesus pergunta: queres ficação? Pensa comigo, não é coisa de doido isso? Como é que Jesus vai virar para um cara que está durante muitos anos enfermo, ainda pergunta para o cara: tu queres ficação? Ah, o cara não quer ficação, o cara não quer ficar curado, o cara não quer ficar... Você consegue entender isso aqui? Você consegue entender que a pergunta, ela é didática, ela gera reflexão, ela gera tratamento, faz o cara refletir. Entende? Agora, eu nem sei porque eu entrei nisso, porque minha última aplicação seria essa aqui. Quando Deus fala com Abraão: vá para o lugar que eu... sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Agora lembrei, por que eu entrei nisso tudo? Para falar só disso aqui. Que eu comecei a falar sobre silêncio e tal. Ah, lembrei, porque eu falei sobre o processo, né? Que Deus não revela algumas coisas, porque senão você vai desacreditar. Ele só fala do final, da mesma forma como falou da promessa para Abraão. Mas olha o que Deus disse para Abraão: sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, Abraão não tem ideia para onde ele vai, Abraão não tem ideia do que ele vai fazer, Abraão não tem ideia do que vai acontecer. Que Deus está deixando claro aqui: primeiro você sai, depois eu te mostro. Primeiro você usa a tua fé, depois eu vou revelando algumas coisas que vão acontecer. Então perceba, tem coisas que Deus só revela no caminho. Eu termino dizendo isso aqui. Tem muita coisa que você tem dúvida se vai acontecer ou se não vai. Ah, eu estou na dúvida, e a dúvida está me fazendo ficar parado. Ficar parado não vai fazer você viver promessa nenhuma. Na dúvida, vai. Na dúvida, debaixo da fé, Deus mandando você ir, ok? E a dúvida tentando te puxar para trás. Agora, se Deus já mandou você ir, vai. Por quê? Porque algumas coisas vão ser mostradas durante o caminho. Deus não revela tudo agora. Deus só vai revelar quando você sair e tomar decisão pela fé. Tem coisas que Deus só vai revelar no meio do caminho. Você está querendo, queridinha, tudo mastigado. Está querendo tudo na tua mão. Você já quer saber do plano todo, tudo que, da forma como vai acontecer. E pá, não, você vai aprender muita coisa com Jesus. Você vai aprender a usar a tua fé. Por isso que Deus disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Caminha. Por quê? Porque eu vou mostrar algumas coisas para você durante o processo. Eu vou soltando algumas coisas para você não morrer também sem ouvir minha voz. Algumas coisas eu vou soltando. Durante o processo da caminhada ele vai mostrando. Na decisão de caminhar ele vai mostrando. Então você tem que usar a tua fé, ter a tua decisão. Ah, Deus entregou algo na minha mão, eu não tenho condições de fazer, mas foi Deus que me entregou. Assume a responsabilidade. Seja a liderança de uma mocidade, a liderança de um departamento. Vai, no meio do caminho ele vai te mostrar algumas coisas. Ah, Deus está me dando a direção de abrir um negócio, eu não sei, eu estou na dúvida, mas Deus já falou no meu coração. Vai! Você pode não saber tudo o que vai fazer, mas durante o caminho ele vai revelando algumas coisas para você. Ele vai te dando a planta, ele vai confirmando, ele vai te mostrando, mas você precisa usar a tua fé. Tem coisas que Deus só vai mostrar quando você começar a caminhar. Você ficar parado esperando, dizendo: ah, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei e tal. Minha filha, você não vai andar, você não vai sair do lugar. Você tem que usar a tua fé. Caminha, vai, que algumas coisas vão ser explicadas no meio do caminho, outras você só vai entender no final, mas vai. Por quê? Porque ele vai mostrando.
Abraão sabe, ele sai da casa dele, ele não sabe nem para onde ia. Ele não sabe nem qual era a casa que ele ia ficar. Só que Deus estava mostrando para ele durante o processo do caminho. Então caminha, vai, porque no meio do caminho Deus vai mostrar para você tudo que você precisa ouvir, os lugares que você tem que ir e as promessas que Ele vai cumprir. Deus te abençoe, fica na paz. Deixa eu tirar aqui. Deus abençoe, pessoal, paz.